Então, simplificando aí, mostrando, ilustrando para vocês. Aqui seria o kitzinho que a gente compra no mercado, né? E aqui seria mais ou menos o kit que a gente faria em casa, né? Um batoque de madeira com uma base de madeira para receber a cúpula de cera que a gente vai confeccionar com esse batoque de madeira feito por nós e um bobs de cabelo para nascimento de princesa, né? Nascimento de rainha virgem. Então tem duas possibilidades, né, dessas cúpulas serem feitas, né? Uma possibilidade é a cúpula comercial, né? Essa cúpula que a gente compra, né? Hoje em dia nos grupos aí de WhatsApp, Mercado Livre, AliExpress é muito fácil comprar isso. E essa cúpula ou ela tem uma gaiola que a gente chama gaiola tipo tubo, né? Que ela investe perfeitamente aqui e facilita muito o nascimento da rainha, né? Um manuseio nosso com a rainha dentro dessa cúpula. E aí a gente tem agora outra possibilidade, é para quem gosta de confeccionar, gosta de fazer, uma coisa que é muito prática, é utilizar cabo de vassoura, né? A gente acaba fazendo dois cortes, né? Um corte de meio a 1 centímetro para que sirva de base para a gente colocar as cúpulas, né? E essa cúpula aqui está só ilustrando, a gente vai colocar uma cúpula de cera para vocês verem. A gente usa como base de cúpula e usa como um outro já perfurado, um outro perfurado que a gente usa para fazer a introdução de rainha, colocando a pasta candy aqui, né? Então, o que é interessante do cabo de vassoura? Que ele dá num número de bobs de cabelo, desses que a gente encontra em loja de cosmético, é o bobs número 2, tá? Para quem ainda conseguir esse tipo de bobs aqui, que era de uma empresa que possivelmente parou de fabricar, é um bobs número 2 também, ele dá perfeitamente no cabo de vassoura, de qualquer cabo de vassoura de norte a sul do Brasil. Só que parece que ele parou de fabricar. Uns 3 anos atrás eu procurei o fabricante, que eu comprava direto do fabricante, e tive essa informação que eles saíram de linha. Então a gente usa esse número 2, que é bem fácil de encontrar no mercado, e faz uns cortes em alguns anéis dele para facilitar esse encaixe, né? E com isso a gente consegue introduzir a rainha. Usa um outro batoque, né, para tampar o fundo, né? E que sirva para tampar o fundo para que essa princesa nasça já na nossa colmeia finalizadora, que a gente vai falar mais para frente, tá bom? Então isso aqui é uma opção para quem não tem, e um detalhe que a gente precisa fazer também para quem não tem as cúpulas de acrílico, é fazer esse batoque que a gente chama, esse bastonete, que seria o bastonete para a produção da cúpula, né? No caso, essa é uma cúpula de acrílico, com esse aqui a gente faz uma cúpula de cera. O que é mais interessante, a cera mais interessante a ser utilizado seria a cera de opérculo, né? A gente sabe da dificuldade que é, assim, é só quando a gente está em produção, mas a cera, uma cera bem limpa, bem purificada, ela pode ser facilmente usada para a produção de realeiras e princesas, tá bom? Então, continuando nessas medidas, né? Basicamente, a medida desse bastonete, ele é aí de 6 a 7 centímetros, né? Esse aqui já engelhou um pouco, que esse aqui tem 15 anos ou um pouco mais comigo, comprei da professora Teovina, inclusive. E ele tem a base de aproximadamente, ele está dando aqui 5 a 6, mas ele teria essa base em 7, tá? Vocês vão colocar a base dele em 7. Na extremidade, a nossa realeira, quando vocês mergulham na cera, vocês vão mergulhar aproximadamente 8 a 9 milímetros, tá? Um pouco menos de 1 centímetro. Então vocês vão fazer uma marcação mais ou menos aqui nessa altura, ó, que ela vai ter aí de 0 a 8 milímetros. E essa largura, ela é de 0 a 8 também, certo? Para poder, então a base é de 7 e a altura dela, onde fica o final da cúpula, é de 8 a 9, né? E você vai ter um bastonetezinho de 7 a 8. Esse é um sistema bem simplesinho para quem faz cúpulas individual, dá para fazer 2, 3 junto também, facilita muito. Então, recapitulando essa parte, a base em 7, né? A parte larga aqui seria em 8 a 9, a altura da cúpula na hora que for mergulhar na cera é de 8 a 9, e se faz um bastonete no mínimo aí de 6 centímetros para facilitar que a gente segure, de madeira, né? De preferência de madeira, madeira lisa, tá? Uma madeira bastante lisa, não pode ser madeira áspera para não pegar muito, não ficar muito retida na hora que a gente produzir a cúpula. Uma madeira bem lixadinha. O pessoal usa muito, às vezes, cabo de vassoura
dá uma cortada ali, bem rústico, com cabo de vassoura, depois vem polindo e na ponta do cabo de vassoura faz esse bastonete. Esse aqui foi feito de pinos, um bastonetezinho feito de pinos. Ele era uma barrinha de 5, né, e que, enfim, tem muito tempo comigo, quebrou e hoje eu só tenho esse que serve de modelo para a gente estar difundindo aí o processo de técnica, tá bom? Vamos continuar na parte aqui de medidas. Passamos então a medida do batoque, tá, pessoal? Que vai fazer de cera essa cúpula, que é a cúpula que você encontra no mercado. A gente vai demonstrar aí também já já como é que faz. E aí a gente também tem que fazer esse material, ele vai anexo a um quadro, né? É o quadro que a gente chama de quadro porta-cúpula, né? Você pode adaptar um quadro de ninho, como esse aqui, né? Você pode pegar um quadro padrão nada do Só Colmeia e adaptar, né, esse quadro de ninho até de duas formas, inclusive, né? Aqui a gente ilustra duas possibilidades, ó. Uma primeira possibilidade, a primeira possibilidade é você simplesmente fazer ranhuras nesse quadro, né? Igual a esse aqui, ó. Você vai fazer ranhuras nesse quadro, tira o arame, faz ranhuras no quadro e coloca as barras. Esse especificamente é um quadro porta-cúpula para nascimento de rainha, né? Ele é para nascimento de rainhas. Depois que essa barra ela é retirada do quadro, ela entra aqui, ela fica na mesma posição, né? Ela fica nessa mesma posição. Essa cúpula ela não é colocada aqui, tá, gente? Ela já vem da colmeia recria, a gente só faz colocar o bobs. No caso, o que acontece é isso, ó. Aqui estaria a realeira, né, que já com 7 a 8 dias para ser engaiolada, e a gente simplesmente engaiola ela e deixa nesse quadro para que ela nasça na colmeia finalizadora. Então, ó, esse é um quadro que a gente usa para banco de rainha, por exemplo, né, para manter as rainhas ou fecundadas ou esperando o nascimento virgens para serem usadas nas fecundações. Esse é um outro quadro, ó, você pode ver que é um outro modelo, onde também a gente utilizou um caixilho, né, um quadro já de manejo, ó, aqui com os ilhóis, ó. Só que a gente, em vez de fazer ranhuras, a gente pregou alguns batoquezinho, pregou alguns soquetezinho, né, para facilitar. Então a pessoa corta lá uma medida, né, corta essa madeirinha aqui, corta esse pedaço de madeira e usa dessa forma. Medidas, pessoal. Esses aqui que a gente usa os soquetes, né? Esses soquetes ele tem uma distância aí de 5 centímetros, 5 centímetros e meio entre um e outro, né? Vindo de cima até embaixo. Você pode usar uma régua um pouco mais fina, não precisa ser uma régua tão larga, né? Mas essa distância de 5 centímetros a 6 centímetros já dá uma segurança para ter o espaço, né? Ó, dá um espaço bem tranquilo para nascimento na puxada da realeira e nascimento, esse tipo de coisa, né? Mas basicamente esse quadro é só para as realeiras serem puxados. Possivelmente quando chega aí no 8º dia, 9º dia, né, a gente transfere para esse quadro aqui, que é o quadro de nascimento de rainha, né, onde a gente coloca essas cúpulas aqui, como foi ilustrado anteriormente. Distância, pessoal, gira em torno de aproximadamente aí 9 a 10 centímetros, né, entre uma altura e outra, ó. Então, assim, isso já dá uma folga bem interessante, ó. Você vê que tem um espaço bem interessante de folga, né, para as abelhas estarem circulando, né, e gerando termorregulação em volta também. Então, assim, não tem muito mistério, né, recapitulando as medidas aí, né, de 10 a 11 centímetros de espaço entre as barras para o quadro porta-gaiola, né, que serve tanto para bobs como para aquela gaiola comercial, né, tipo tubo, e 5 a 6 centímetros para as barras para produção de rainha e puxada de realeira, tá bom? E em breve agora a gente vai mostrar para vocês a produção da... Vamos usar isso aqui para mostrar a produção da cúpula e como monta essas barras assim para ficar bem ilustrado. Vamos lá, ó, mais ou menos aí 8 a 9 milímetros, um pouco menos de 1 centímetro, né? A gente mantém ela bem úmida, simplesmente mergulha algumas vezes até formar uma cúpula bem, mas não tão grossa, mas também não muito fina. A cera está um pouco quente, né? E aí quanto mais quente, ó,
não ficou tão perfeita, ficou furadinho. E aí quanto mais quente a cera, mais difícil é de... À medida que a cera vai esfriando, vai facilitando mais aí a produção das cúpulas. Cúpulazinha, e não tá tão grossa, tá? Parece que eu tô mergulhando horrores aí, mas é porque a cera tá quente. Fazer mais duas, deu pra visualizar, né? Batoquezinho de molho na água, com mais horazinha antes, né? A gente botou só alguns minutinhos, só pra mostrar pra vocês. Negocinho que fica. Aí na hora de tirar é sempre bom dar um girinho com cuidado, que ela solta bem maneirinho. Então, recapitulando, né, pessoal, a gente tem o nosso quadro, o quadro que é para colocar os batoques, né, e as bases, né, tanto a de madeira ou como a comercial para produção das realeiras, né. Normalmente você vai encontrar aí quadros, né, com achilho com 3 barras, né. A gente normalmente em pequenas quantidades, como a gente usa basicamente 2 barras, né, preferencialmente a do meio e a de baixo, né? E é como eu tenho o costume de trabalhar já também. Eu sei que tem outras técnicas que produzem com as 3 barras em até maiores quantidades, mas como o nosso trabalho é bem inicial, assim já vai atender as nossas demandas. Então a gente pega uma das barras, né? E a gente vai fixar, né? Os batoques nessas barras. A gente faz dessa forma com cera, né? Uma opção é usar cera, né? A própria cera que a gente usa para confeccionar, né, para prender os caixilhos, por exemplo, nos quadros, né? A gente usa cera. E aí, esse que seriam aqueles bobs, a gente pode dar uma afastadinha de leve, né? Normalmente, pessoal, fica a dica aí, esse caixilho leva aí de 12 a 15, né, cúpulas dessa, né? E a nossa outra opção é usar aqueles batoquezinhos do cabo de vassoura que eu comentei com vocês, né? Então a gente coloca a cera, prende ele aqui também com cuidadinho, né? Só botando um pouquinho de cera e ele fica fixo, né? Fica bem fixo, tá? Então isso é uma opção que a gente tem. E agora a gente prende a cúpula, né? O que é legal da cúpula, né? Diferente desses aqui, que tem o risco da princesa, da rainha morrer presa entre a parede da gaiola e a cúpula. Aqui no sistema genérico, inclusive isso é dica da professora Etelvina, que eu peguei lá em 2009, 2010 com ela, que é de colar a cúpula sempre ao cantinho, não no centro, mas sempre na extremidade, né, na extremidade do batoque, que isso evita aquela perda de rainha morta presa no canto da gaiola. Isso é bem comum acontecer, vez ou outra a gente perde rainha no canto da gaiola, então a gente prende no cantinho. E aí depois que a gente prende com a cúpula de cera é sempre interessante dar um reforço, né? Dar um reforço para que essa cúpula não solte com facilidade, né? E como eu falei anteriormente, aqui a gente coloca aproximadamente de 12 a 15. Então, ilustrando para vocês, né? A gente iria colocar... A gente vai estar com todas as barras preenchidas de cúpula, aproximadamente 30, né? Colocar nessa posição, né? Nessa posição dentro da colmeia, para que as abelhas limpem e trabalhem no sentido de como a realeira vai ser puxada, como ela vai ser trabalhada. Então, 24 horas antes, fazer isso aqui. Para quem trabalha com as cúpulas de cera, de 8 a 4 horas, porque 24 horas antes elas podem roer essa cera. E principalmente uma cera nova de opérculo, elas tendem a roer também e tendem às vezes a não, mas existe uma tendência delas roerem. Então por isso que a gente fala de 8 a 24 horas. A outra opção é aquelas barras que eu falei para vocês, né? A outra forma da gente usar, quando a gente vai usar já teria que colar aqui naquela outra barra porta-cúpula. Eu vou facilitar aqui, ó. Vou fazer assim. Só para ilustrar para vocês rapidinho. Ó, aqui tá até sem a base, ó. Só para dar uma ilustrada rápida para vocês. Como a gente coloca dentro aquele quadro tá com um pouquinho de folga,
Quando tá com um pouquinho de folga, a gente usa uma cerinha para ajudar. E aí, ó, ela ficaria mais ou menos assim, ó, com o outro quadro aqui embaixo, né? O outro quadro aqui embaixo, com gaiola também, né? Depois que ela nasce, com as gaiolas aqui também. Então, essas realeiras aí, quando elas estiverem com 7 dias a 8 dias de desenvolvimento, a gente vai colocar as gaiolas e vai colocar numa colmeia recria finalizadora, né? E aí é uma outra colmeia, ou pode ser na mesma colmeia que a gente está trabalhando. A diferença é que quando a gente coloca essa colmeia, esse quadro na colmeia, a gente vai colocar ao lado desse quadro um favo de cria aberta, um favo de ovos e larvas, para que as abelhas nutrizes venham alimentar essas larvas e, consequentemente, alimentem as rainhas não fecundadas que estão nascendo nesse favo porta-realeira, tá? Mas isso para quem? Só para quem vai deixar princesa e rainha não fecundada nascer nas gaiolas, né? Para quem vai introduzir as realeiras na colmeia para fecundação, não precisa disso, mas eu acredito que quase todo mundo vai querer ter uma rainha reserva, né, para aquelas fecundações que não funcionarem e a gente ter material na mão para repor. Então é um pouco do que a gente precisa fazer junto, né? E eu vou passando esse passo a passo. Então eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo aí. Para mim foi um prazer falar com vocês e passar isso para vocês. E é o nosso desafio, né? De fazer bem feito, usar o que a gente tem de informação e conhecimento. Tamo junto.